E o Corinthians tentou a contratação de Oscar, foi o próprio meio atacante do São Paulo quem fez tal revelação. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala sobre o São Paulo, que aceitou emprestar um atacante para o Vitória da Série A do Brasileiro. Preciso te atualizar também sobre o aproveitamento de Abel Ferreira em finais pelo Palmeiras. No Vasco da Gama, fim de uma negociação que era tratada como importante. Fala ainda sobre a promessa do Gabigol ao dono da SAF do Cruzeiro. Tem novidades importantes no Flamengo. Quanto é que o rubro-negro topa pancar de salário para ter Jorginho a partir da metade do ano? Isso sem falar na renovação de Neymar com o Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Superbet, parceira oficial do programa do Nicola e liberada pelo governo para atuar no país. Tô chegando com duas sugestões para essa terça-feira, dia de seleção brasileira em campo. Foi pensando nisso que eu queria sugerir para vocês, dentro desse Argentina versus Brasil, a seguinte aposta. Preciso que Julián Álvares chute pelo menos uma bola no gol e que o Rafinha, da seleção brasileira, também chute pelo menos uma bola no gol. Se essa combinação acontecer, meus R$20 se transformam em R$54. Queria deixar uma segunda sugestão para jogos das eliminatórias da Copa na América do Sul. Preciso da vitória da Bolívia ou do empate contra o Uruguai na altitude de El Alto. Preciso da vitória da Venezuela ou empate contra o Peru dentro de casa, além da vitória da Colômbia contra o Paraguai. Se esses três resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em mais de R$130. Para participar dessas ou quaisquer outras apostas, na Superbet é bem simples, estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo, você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro, preenche todas as informações, depois é só fazer qualquer depósito e você vai estar liberado para fazer sua fezinha, beleza? Só é preciso lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que ainda não conseguiu concluir o registro da ata em cartório. E esse trâmite burocrático é super importante para oficializar a venda da SAF da Lusa para a Tauá Esportes. A expectativa é de que esse registro seja oficializado nas próximas horas. Já o Curitiba contratou o lateral direito Zeca, que tem 30 anos de idade e havia sido dispensado algumas semanas atrás do Mirassol. Para os mais supersticiosos torcedores do Coxa, a notícia é importante. Isso porque o Zeca vem de 2 acessos consecutivos da Série B para a Série A. Ele subiu em 23 com o Vitória, subiu em 24 com o Mirassol. Quero contar também que o Goiás tem conversas com o técnico Wagner Mancini, que pode chegar para o lugar de Jair Ventura. Já Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, que havia se envolvido num acidente muito grave e chegou a ficar bem perto de morrer, deixou a UTI e passou a um quarto recuperação milagrosa, que mostra que sim, é possível que coisas sobrenaturais aconteçam. Para completar o giro de notícias, contar que Pablo, ex-jogador do São Paulo e do Atlético Paranaense, é o artilheiro do esporte, mesmo tendo sido titular em apenas 2 jogos do Leão sob o comando do Ipepa. Ele tem 11 partidas na temporada, 9, começando do banco de reservas, são 5 gols marcados. 6 gols marcados, perdão. Importante contar que ele marca um gol a cada 65 minutos com a camisa do esporte. A saideira do giro de notícias é internacional. Alexander Arnold está a caminho do Real Madrid no meio do ano. Lateral direito que pertence ao Liverpool, o contrato está se encerrando. Excelente contratação dos Galácticos. Quero contar também sobre um ofício enviado pela Federação Paulista. Demorou um tempão, mas nessa segunda-feira a entidade máxima do futebol de São Paulo reconheceu ao São Paulo
o erro na marcação do pênalti a favor do Palmeiras. Só para lembrar que as semifinais foram decididas depois de um pênalti convertido pelo Rafael Veiga numa suposta falta do Arboleda no atacante Vitor Roque. Na oportunidade, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, chegou a dizer que entendia a decisão do árbitro e do VAR, mas nessa nota dessa segunda-feira, a Federação Paulista escreveu o seguinte, abre aspas, embora seja um lance interpretativo, a Federação Paulista entende que o árbitro deveria ter sido chamado para realizar a revisão do VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, fecha aspas. O que você pensa de uma resposta tão tardia como essa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a renovação de contrato do Neymar. Em Santos, dirigentes do Peixe têm otimismo em relação a essa extensão do vínculo. A ideia do Santos é contar com o Neymar pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, ou seja, até a metade do ano que vem. Mas ninguém entre os dirigentes, incluindo Marcelo Teixeira, seu filho, Pedro Martins e companhia, imaginam que essa renovação possa ser anunciada a qualquer momento. Isso porque o Neymar e o pai dele seguem batendo na tecla de que querem que o Santos se transforme numa SAF para que eles possam adquirir a Sociedade Anônima do Futebol do Peixe. Mais do que isso, Neymar também pediu mais algum tempo ao Santos para que ele possa aguardar movimentos do futebol europeu. Eu já havia contado para vocês que o grande risco de o Santos perder o Neymar é se pintar a proposta de um gigante, como o Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, entre outros. Por enquanto, a única oferta oficial veio do Galatasaray da Turquia e não dá para imaginar o Neymar trocando o Peixe e toda a sua condição de vida boa pra caramba na Vila Belmiro para jogar na Turquia. Só para arrematar em relação ao Santos, uma curiosidade. O Peixe vai iniciar o Campeonato Brasileiro com quase metade do seu elenco formado nas categorias de base. São 14 jogadores promovidos nas fileiras inferiores. Hora de falar sobre o Flamengo, quanto é que o rubro-negro pretende pagar de salário a Jorginho, meio-campista que esteve no Brasil nos últimos dias para trazer a noiva e mostrar a ela a vida no Rio de Janeiro, tem em mãos uma oferta de 13 milhões de euros brutos por um contrato de 3 temporadas. Isso significa que o Jorginho, caso aceite a proposta rubro-negra, vai ter direito a 4 milhões e 300 mil euros por ano ou 26 milhões e 800 mil reais, dividindo por 13, 12 meses de salário mais o 13º, e dá para dizer que o Jorginho chegaria para ganhar 2 milhões de reais brutos. Tem também a parte dos impostos que descontaria uma parte dessa grana. De qualquer forma, se aceitar a oferta, Jorginho passa a ser o jogador mais bem pago do elenco rubro-negro, superando Bruno Henrique e Alexandro, que ganham na casa de 1 milhão e 800 mil reais mês. O Gerson, que acaba de receber uma oferta para a extensão do seu contrato com direito a reajuste salarial, tem essa possibilidade de bater algo próximo a 2 milhões de reais. Então Jorginho e Gerson podem se tornar nos próximos dias os jogadores mais caros ou de maior pagamento dentro do elenco rubro-negro. Só para completar o noticiário do Fla, contar que Flamengo e Fluminense discutem a venda dos naming rights do Maracanã. A dupla passou a ter o Maracanã sob sua concessão pelos próximos 20 anos. E a ideia do BAP é tornar o mais vantajoso e lucrativo possível toda essa operação envolvendo o Maracanã. Para o presidente do Flamengo, bancos privados poderiam ser uma alternativa de compra dos name rights do Maracanã. Mas, porém, contudo e todavia, há a necessidade de um parecer sobre a viabilidade jurídica e a permissão do contrato firmado com o governo do Rio de Janeiro. Só para completar o noticiário do Flamengo, o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro no sábado contra o Internacional por causa de uma lesão muscular que o impediu de terminar a partida do Uruguai contra a Argentina na última sexta-feira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de uma promessa feita por Gabigol ao dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Em uma entrevista recente, o Pedrinho BH disse isso, abre aspas, o Gabigol me prometeu que vai fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro. Fui pesquisar nas últimas 10 edições do Brasileirão para entender o tamanho dessa promessa feita pelo Gabi. E dá para dizer que não é qualquer promessa, talvez ele tenha dificuldade para cumprir tal meta. Isso porque
das últimas 10 edições, somente em 4 a gente teve artilheiros da competição marcando pelo menos 20 gols. Isso aconteceu em 2015, 2019, 2022 e 2023. O Gabigol, que está entre os maiores artilheiros do futebol brasileiro desde que voltou ao país, só conseguiu ultrapassar a marca dos 20 gols uma única vez. Bora resgatar todos os últimos artilheiros do Brasileirão e suas marcas. O Yuri Alberto e o Alejandro, na temporada passada, fizeram 15 gols. Em 2023, o Paulinho fez 20 gols. Em 2022, foi a vez do Cano marcar 26 gols. No Campeonato Brasileiro de 2021, o Hulk fez 19. Em 2020, Claudinho e Luciano marcaram 18. Em 2019, aparece o Gabigol com 25 gols marcados. O mesmo Gabigol havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro de 18, com 18 gols. Em 2017, Henrique, Dourado e Jô fizeram 18 vezes. O Diego Souza, o Fred e o Potker marcaram 14 gols na edição de 2016. Na temporada de 2015, Ricardo Oliveira havia sido artilheiro com 20 gols. A pergunta que eu deixo para você é: Gabigol consegue marcar pelo menos 20 gols na edição desse ano do Campeonato Brasileiro? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que não vai conseguir contratar Bryan Palacios. No início dessa semana, bastante gente que cobre o Vasco afirmou que as tratativas com o Galo teriam sido retomadas. Não é verdade. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte vascaína que disse o seguinte, abre aspas, o Atlético nos informou que não vai ter mais negócio. E essa pessoa completa. Algum tempo atrás, o Palácio chegou a ver opções de moradia no Rio. O Cuca, inclusive, chegou a comunicar ao grupo do Atlético sobre a saída do jogador. Contudo, um dos acionistas do Galo travou a saída por empréstimo e, diante disso, não há mais tratativas. O Galo topou fazer negócio pelo Palácios apenas de forma definitiva, ou seja, o Vasco precisaria comprar o atacante colombiano, algo que está descartado por conta das dificuldades financeiras em São Januário. Por falar no Vasco, Contac Sapinto, ex-técnico português de péssima lembrança pro torcedor cruzmaltino, deu uma entrevista chamando o Benítez de vagabundo e falando que o Castan parecia morto em sua passagem pelo Vasco. Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que tem boa marca e aproveitamento em finais pelo Palmeiras, mas vai precisar superar uma baita adversidade para se sagrar campeão paulista nesse ano. Você lembra, né? Jogo de ida no Allianz Parque, vitória do Corinthians por 1-0. Isso significa que o Verdão só sai campeão paulista na quinta-feira no estádio do Corinthians se vencer por 2 ou mais gols de diferença ou se vencer por 1 gol e superar o trauma dos pênaltis. E também Hugo Souza, que é excelente pegador de pênaltis. Pois bem, o Abel vai para sua 14ª final pelo Palmeiras. E eu me refiro apenas a jogos com finais de mata-mata ou mata. Dessas 13 finais que ele já participou, foram 8 títulos. 2 Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 3 Paulistas. Importante lembrar que em caso de título, ele supera o Oswaldo Brandão, com quem está empatado hoje com essas 8 taças. Foram também 5 vice-campeonatos. Há outros 2 títulos conquistados pelo Abel, fora de torneios mata-mata, foram os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023. Com a lembrança de que o Abel Ferreira é o atual tricampeão paulista, sempre perdendo o jogo de ida, mas com uma observação importante. Nos 3 anos anteriores, o Palmeiras perde o jogo de ida fora de casa e reverte em casa. Agora, a missão é bem mais complicada, porque ao perder em casa, o Palmeiras vai precisar vencer fora. Você já tem palpite para Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu emprestar o atacante Eric. O jogador vai atuar por empréstimo até o fim da temporada no Vitória. Haverá uma compensação financeira do Leão para o São Paulo e não tem valor de opção de compra. Se o Vitória quiser ficar com o jogador, vai precisar procurar o São Paulo no fim da temporada para tentar chegar a um acordo. Eric, que tem 27 anos de idade, já havia passado pelo Vitória nas temporadas de 18 e 2019. A avaliação dentro do São Paulo é de que o Eric não conseguiria ser protagonista e estava ocupando o espaço de atletas da base, como por exemplo o Ferreira, recentemente promovido das categorias de base. Não confundir o Ferreira, que eu me refiro, que veio da base, com o Ferreirinha, jogador contratado do Grêmio.
Além dessa questão de abrir espaço para atletas de Cotia, a saída do Eric também assegura uma economia de mais ou menos R$350 mil por mês. Já havia contado para vocês que o tricolor precisa reduzir sua folha em mais ou menos R$3 milhões por mês para conseguir contemplar um pedido ou aquele acordo via FIDIC. Só para arrematar sobre o São Paulo, queria destacar a fase de Moreira, lateral direito emprestado ao Porto. Ele não tem jogado pelo time principal e sim pelo Porto B. Mas, ainda assim, fazendo essa ressalva, dá para dizer que o Moreira no time B vai bem. São 20 partidas disputadas, são 7 partidas disputadas, quase todas como titular, 591 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência. Porto tem até a metade do ano para decidir se fica ou não com o lateral direito tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Oscar no Corinthians. Essa possibilidade existiu e foi o próprio Oscar quem fez a revelação. Algum tempo atrás, quando ainda jogava na China, o Oscar foi procurado por Vitor Pereira, então técnico do Timão. Você lembra daquele período em que o Oscar não estava jogando na China e foi liberado para treinar e ficar aqui no Brasil, para ficar até mais próximo da esposa que estava grávida, né? Foi nessa época que o Vitor Pereira, muito próximo do Oscar pela relação que eles criaram na própria China, entrou em contato com o jogador, abre aspas por Oscar, falo sempre com o Vitor Pereira. Na época que ele estava no Corinthians, chegou a me mandar mensagem, vem treinar aqui comigo. E eu iria ficar um tempo sem jogar naquela oportunidade. Mas não aceitei a proposta, imagina a confusão que ia dar eu treinando pelo Corinthians, fecha aspas, o Oscar super identificado com o São Paulo, embora com uma enorme rusga. Lá atrás, quando revelado pelo Tricolor, o Oscar foi via justiça para o Internacional. Isso sempre gerou muito desconforto para ele com torcedores do Tricolor. Oscar que sempre se admitiu São Paulino, até por conta do seu pai. E os filhos do Oscar também, todos são paulinos. Então o Oscar precisava reatar essa relação com o torcedor tricolor. Certamente seria um grande balde de água fria se ele fosse jogador do Corinthians. Oscar que voltou ao São Paulo, mas ainda busca participações em títulos e também em se tornar um pouquinho mais protagonista. Só para completar o noticiário do Corinthians, Timão que está há 2 dias de quebrar o 4º maior jejum de títulos de sua história. Timão não é campeão desde 2019. Está perto de completar 6 anos de fila. Para acabar de vez com essa história, basta empatar ou vencer o Palmeiras na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, estádio completamente lotado. Fico por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, a gente se vê mais tarde, tchau!